O próximo ponto aqui é o seguinte: se a gente tiver mais de um resistor no circuito, então se tiver 2, 3, 4, 5 resistores, aqui já vai entrar mais duas leis, associação de resistores. Eu tenho basicamente aqui três tipos de associação. A primeira é a associação série. Nessa associação série, eu vou ter uma fonte, ao invés de ter apenas um resistor, eu vou ter mais resistores. 3 resistores, né? Mas já adianto que poderiam ser mais resistores, tá? Não precisa ser exatamente 3. Vou chamar aqui de R1, aqui de R2, aqui de R3. Uma tensão V e, obviamente, aqui dentro, né, vai ter uma corrente I circulando aí no circuito. Bom, do ponto de vista da fonte, eu preciso ter alguma forma de calcular essa corrente que está circulando ali, olha. Como que eu calculo corrente mesmo, pela primeira lei de Ohm? V sobre R. Mas quem é R nesse circuito aqui? Porque eu não tenho um R só, eu tenho aqui 3 R's, ó. Então aqui, ó, a gente vai ter grandezas aqui que a gente vai chamar de total. Então o meu R total, ou seja, a resistência total desse circuito aqui, para associação em série, vai ser a soma dos resistores. Então vai ser R1 mais R2 mais R3. Aí eu vou colocar assim, ó, mais Rn. Rn é porque poderiam ser vários resistores ali, que o raciocínio seria o mesmo. Então, o meu R total aqui vai ser a soma de todos os resistores que tem no circuito. Beleza? Então, para calcular a corrente agora, ao invés de ser V sobre R, vai ser V total sobre R total é igual a I total. Eu estou colocando total aqui porque a gente vai ver que agora vão existir tensões diferentes no circuito e vão existir também correntes diferentes no mesmo circuito. Tá? Então, toda vez que eu estou falando de total, eu estou falando de valores máximos. E o R total eu preciso calcular, certo? A partir daí, eu consigo achar o valor de corrente que eu quero. Fazendo um exemplo aqui rapidamente, só para ficar claro, vou imaginar que então que a fonte seja de 100 volts, o primeiro resistor R1 igual a 10 ohms, resistor R2 20 ohms e resistor R3 também igual a 20 ohms. Lembra que eu acabei de falar que para eu calcular a corrente ali, que eu chamei de corrente total, tem que ser o valor da tensão total dividido pela resistência total. O valor da tensão total eu já tenho, que é 100 volts, foi dado aqui, ó, o valor da fonte. Só que o R total eu não tenho, eu preciso calcular, né? Aplicando a equação ali de cima, R total vai ser igual a 10 mais 20 mais 20, igual a 50 ohms. 100 dividido por 50 é o mesmo que 10 por 5, que dá 2 amperes. Beleza? Então essa corrente aqui, para esse circuito, é uma corrente de 2 amperes. Certo aí, gente? A gente pode dar um passo além na resolução desse circuito. A seguinte situação, olha. Cálculo das quedas de tensão. Imagina que eu pegue um voltímetro, eu vou colocar as duas pontas de prova aqui, ó. Uma ponta de prova nesse ponto e a outra ponta de prova nesse ponto, olha. Esse valor aqui apareceria lá na tela do meu multímetro, indicando que eu medi aqui a tensão, né, em paralelo com a fonte, então ele mede o valor da própria fonte. E se eu medisse aqui uma ponta de prova aqui, outra ponta de prova aqui, ou seja, eu estou medindo a tensão agora em cima desse resistor R3. Será que seria os 100 volts ainda? Porque o 100 volts está aplicado apenas em cima da fonte. Em cima dos resistores, eu preciso calcular a tensão que está em cima deles. É que o seguinte, ó, se eu somar a tensão em cima do resistor 1 mais a tensão em cima do resistor 2 mais a tensão em cima do resistor 3, tem que dar 100 volts. Eu quero calcular agora o valor da tensão em cima de cada resistor. Por que isso faz sentido? Porque para uma corrente elétrica passar de um ponto a outro no resistor, em cima do resistor tem que ter uma força aplicada, não tem? A gente chama de tensão. E eu quero saber exatamente essa força que está aplicada ali em cima do resistor. Então essa tensão presente aqui, distribuída nos resistores, a gente chama de queda de tensão. Então como que eu faria esse cálculo? Como que eu calculo tensão? R vezes I, não é? Ó, tensão é igual a R vezes I. Mas eu quero saber a tensão em cima do resistor, em cima do R1. Então eu vou chamar de tensão VR1. Isso tem que ser igual a quem? R1 vezes corrente total. Falar de VR2, tensão em cima do resistor 2, isso vai ser R2 vezes I total. E por último, se eu quero saber VR3, né, que é aquele último resistor, vai ser igual a R3 vezes I total. Aí eu consigo achar todas as tensões aqui em cima de cada resistor. Perceba que o mesmo I total aqui foi usado tanto para R1, quanto para R2, quanto para R3. Por que isso faz sentido? Porque em um circuito série, a corrente é igual em todos os pontos. A corrente
corrente não divide em momento nenhum. A corrente é a mesma em todos os pontos. Certo? Eu quero dizer com isso é que a corrente que passa por R1 é a mesma corrente que passa por R2 e é a mesma corrente que passa por R3. Porém, a tensão aqui vai se dividir, né? Beleza? Então vamos fazer esse cálculo aqui para ver. VR1 vai ser 10 vezes 2 é igual a 20 volts. VR2, 20 vezes 2 é igual a 40 volts. E por fim, R3, 20 vezes 2 também, né? Que eles têm o valor igual, 40 volts. Eu acabei de calcular aqui as tensões presentes em cima de cada resistor. Se eu somar VR1 com VR2 e com VR3, qual é o valor que eu chego? A tensão se dividiu entre eles e, em contrapartida, a corrente se manteve a mesma. Então, a tensão de 100 volts foi distribuída entre os resistores aqui, de forma que quando você soma no sentido inverso, a gente chega sempre no valor da fonte. Tem uma forma melhor de ver isso, que é uma forma usando uma notação vetorial, que é assim, olha. Toda vez que a corrente passa por um resistor, é como se ela pagasse um preço por passar por aquele resistor, que é exatamente o valor da queda de tensão que a gente fala ali. Então a gente coloca uma polaridade assim, ó, sempre inversa a corrente, ó, e coloca uma seta. Aqui eu vou chamar de VR1. Positiva onde a corrente entra, negativa onde a corrente sai. Aqui é a mesma coisa, ó, a corrente está entrando nesse ponto. Eu vou colocar aqui positivo, aqui negativo, e vou colocar uma seta, ó. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Positivo aqui, negativo aqui, a seta VR3. E por último, na fonte, vou colocar uma seta na fonte também, ó, do negativo para o positivo, e vou chamar de VT. Olhem para essas setas em azul, quais setas estão no mesmo sentido, quais setas estão no sentido contrário. Então, se a gente olhar só para o azul, todas as setas que estão em cima do resistor, representando a tensão em cima dele, estão no mesmo sentido, e a da fonte está em sentido contrário. Tudo que está no resistor aqui a gente chama de queda de tensão. Então as quedas de tensão estão todas para o mesmo sentido e a elevação de tensão, que é a fonte aqui, olha, está para o sentido oposto. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer uma equação para isso, né? Eu posso escrever a equação assim, ó. V total é igual a VR1 mais VR2 mais VR3. Essa expressão aqui é o mesmo que dizer que o somatório das tensões em uma malha fechada, que é isso que a gente fez aqui, é igual a zero. Porque, olha, se eu passar todo mundo para lá negativo, fica assim, né? V total menos VR1 menos VR2 menos VR3 é igual a zero. Essa afirmativa que eu acabei de fazer aqui, ela é verdade para qualquer malha fechada dessa aqui, ó. Qualquer circuito que esteja fechado assim, e você pega uma análise, né, e faz uma análise de uma malha, isso aqui tem que ser verdade. Se isso aqui não for verdade, para o seu circuito tem alguma coisa errada. Então é uma forma de tirar a prova também. Quem que falou para a gente que isso aqui tem que ser verdade foi Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff fala isso para a gente, que toda vez que você tem um somatório de tensões em uma malha fechada, o resultado tem que dar zero. Postulando, também chamada de LKT, lei de Kirchhoff para tensão. A LKT diz o seguinte, olha, a soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão. Mas o que é queda, o que é elevação? Queda é tudo que está em cima do resistor. Então, VR1, VR2, VR3 são consideradas quedas de tensão. E a elevação de tensão é o que está na fonte, beleza? Então, tudo que está no resistor distribuído tem que ser igual ao que está na fonte. Por isso que aqui fala, a lei fala assim, ó, a soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão em uma malha fechada, beleza? Então essa é a segunda lei de Kirchhoff. Ficou claro essa segunda lei de Kirchhoff aí ou não?